E sobre a questão dos partidos, eu quero para já registar a sua resposta, que foi precisa. O Governo quer introduzir uma referência não ao salário mínimo, mas ao indexante, e quer manter a obrigação do registro, mas deixar de tornar obrigatório que os pagamentos pecuniários de donativos individuais sejam feitos em cheque. É isso que está na lei. Sobre os números, então, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não me quer responder sobre o desemprego. Faz mal, porque a matemática não é uma batata e é rigorosa, e a política tem que responder aos factos que são registados. Se, Sr. Ministro, no primeiro semestre nós tivemos 7,3% de desemprego, e se a média do ano vai ser 7,6%, os portugueses que nos ouvem sabem que o Sr. Ministro está a dizer, e não pode dizer outra coisa, que no segundo semestre teremos 7,9%. Lamento, mas não há volta a dar. O Sr. Ministro pode-se amofinar, pode não gostar, pode-me imputar a mim conclusões, deixe de parte a política e responda-me sobre os factos, porque o Governo e nós nos preocupamos e somos obrigados e somos responsáveis por uma resposta política à questão do desemprego. E, portanto, o facto do Governo assinalar hoje aqui o aumento do desemprego no segundo semestre, consequência inevitável da estagnação económica, obriga-nos à resposta e tornará o orçamento melhor ou pior, como quiser. Sobre a questão da Madeira, e sobre, aliás, a intervenção também do Partido Socialista a este respeito, ontem o Presidente da Comissão Europeia anunciou que proporia o fim dos offshores, que proporia limitar os ganhos dos executivos, acabar com as comissões e com os prémios, limitar a alavancagem financeira. Bom, eu já sei o que isto quer dizer. Quando a casa está a arder, há imensas promessas. George Bush prometeu o fim dos offshores depois do 11 de setembro de 2001. Bom, passaram 7 anos, não aconteceu nada. Mas ontem o Ministro das Finanças alemão propôs que a Suíça entrasse na lista negra. A Suíça. E, portanto, se me dizem que não há problema nenhum com a Madeira, eu vejo dois. Em primeiro lugar, a resposta do Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro, reconhecendo os números, porque são seus, naturalmente, que há 4% do produto, que passando pela Madeira não paga imposto, disse-nos que havia, apesar de tudo, uma vantagem que era o controle. Sr. Ministro, para um Ministro das Finanças, o controle sobre o rendimento efetivamente gerado na economia exerce para uma função, que é a equidade fiscal. E, portanto, é para impor um controle fiscal. Se o Sr. Ministro me diz, eu sei quais são as operações que lá se fazem, neste valor de 7 mil e tal milhões de euros, mas não pagam imposto, eu pergunto para que é que o senhor quer saber? É um voyeurismo fiscal com que efeito? Para que é que lhe interessa saber se eles vendem eletrodomésticos ou se vendem carros, se vendem derivados ou se é um hedge fund? O que é que lhe interessa? Não pagam imposto. E, na verdade, não há controle, porque se houvesse controle, todas as empresas financeiras registavam as suas declarações de IRC e os senhores sabem que eles não o fazem e tinham que fazer. E se houvesse controle, o fisco brasileiro não andava a pedir há anos às autoridades portuguesas por que razão é que há perdas de receitas fiscais do Brasil porque o offshore da Madeira é utilizado para a fuga ao fisco no Brasil. Ou não havia polícias europeias que andavam a bater à porta das autoridades portuguesas para saber o que se passava em determinadas contas dos offshores. É claro que o controle é insuficiente. Porquê? Porque são contas secretas, são contas fechadas. É para isso que inventaram os offshores, não foi? Não foi para isso mesmo. Mas o facto, em qualquer caso, é que agora nos dizem, sim senhor, há 7 mil milhões de euros que não pagam imposto. E vêm-me dizer que é uma grande vantagem para a economia portuguesa. Extraordinário. A última questão, que é o valor, que é a questão do fundo imobiliário. O Sr. Ministro já avançou e muito, acho eu. Mas isto está longe de estar esclarecido. O que é que não está esclarecido, na opinião do Bloco de Esquerda? Primeiro, porquê é que não pagam impostos? Porquê é que este fundo, contrariando a doutrina fiscal, a tradição fiscal, as regras fiscais, as leis fiscais, não paga imposto? O senhor podia-me dizer, para favorecer a implantação dos fundos, baixamos o IRC, também baixamos ao interior, tem vantagens, pode-me argumentar o que quiser. Agora, 0% de IRC, de mais-valias, de todo o tipo de tributação. Os senhores foram tão cuidadosos que foram buscar todos os impostos possíveis que aquele fundo podia pagar para garantir que nunca os pagariam. Isto nunca aconteceu. O Sr. Ministro tem 3 anos de exercício do seu mandato, nunca fez uma coisa destas. Nunca propôs uma regra de fisco zero sobre ativos e operações, exceto os offshores, claro. Nunca propôs isso.
Está a fazer uma coisa absolutamente excepcional e tem que nos dar razões absolutamente excepcionais. Diz-nos que é redistribuição. Bom, redistribuição com um lucrozinho, não é verdade? É para isso que há um investimento de capital. E, portanto, está a favorecer uma oportunidade de capital numa falha de mercado. Claro que sim. Agora vamos discutir como. A resposta do Sr. Ministro à pergunta mais difícil, que é o que é que vale a casa que é entregue por quem tem dificuldade em pagá-la? Disse-me que era o valor em dívida. Que podia ser o valor em dívida. Então vamos discutir o valor em dívida, para o Sr. Ministro nos esclarecer, porque daqui os esclarecimentos têm que ser dados. O que é uma dívida? Bem, Sr. Ministro, uma dívida de uma casa é o total ao longo do tempo, até ao término do crédito, do capital e o juro composto sobre o capital. Por isso é que quando o crédito é, por exemplo, 45 anos, as pessoas vão contrair um empréstimo para 100 mil euros e vão pagar 3 casas. Os primeiros 15 anos pagam uma parte, a seguir pagam outra, etc. Quando chegam ao fim, pagaram 3 vezes o capital inicial por causa do efeito do juro composto. Ora, se em um determinado momento elas entregaram a casa, que sentido tem contar o valor em dívida? Porque o valor em dívida é o total até 45 anos do juro composto sobre o capital pedido. Como se percebe facilmente. Mas o capital deixou de ser exercido. Porque a propriedade já não é dessa pessoa. Porque é que a pessoa tem que atribuir ao valor da casa o valor de um juro que não está a pagar-se uma propriedade que já não tem? Não tem sentido nenhum a sua resposta. A sua resposta é o absurdo fiscal e o absurdo contabilístico que só pode prejudicar as pessoas e, aliás, criar diferenciações conforme o tempo de pagamento que as pessoas tiveram até então. E depois fica a questão. O Sr. Ministro responde-me a seguir que quando a pessoa recompra, se conseguir ter poupança, apesar de só ter 25%, diz o Sr. Ministro, de redução do pagamento sob a forma da nova renda, que quando em 2020 puder recomprar, se puder, vai pagar o que já está pago, fica pago, e vai pagar o resto. Bem, mas o que já está pago, fica pago. E como é que se atualiza o que já está pago? Eu dou-lhe um exemplo. Uma pessoa já tinha pago 80% da casa, não consegue pagá-la, entrega ao banco e em 2020 quer recomprar a casa, mas o mercado caiu 20%, neste momento já caiu 20%. A casa é-lhe entregue de borla, não tem que pagar nada, porque o valor de mercado nessa altura já é de 80% que ele já tinha pago. Garante que se entrega as casas às pessoas sem pagar nada? Acha que o seu banqueirozinho está de acordo com isso? Acha que a lógica da apreciação real do valor patrimonial, que é a sua prioridade na defesa desta regra, se pode impor sobre a vantagem da rentabilização de capital investido do ponto de vista do banco? Como é que o senhor me explica este processo, Sr. Ministro? Mas é verdadeiramente isto que o senhor tem que explicar. Porque se esta operação é feita para limpar os valores dos balanços dos bancos e para lhes dar uma nova oportunidade de negócio, entregando-lhes um parque habitacional, portanto, um valor patrimonial muito grande, que eles vão gerir e que é garantido, porque são eles que vão definir as regras para o contrato, são eles que vão definir o que vai ser pago pelas rendas e são eles que vão, no fim, beneficiar do processo no seu conjunto. E, portanto, é evidentemente uma operação lucrativa, senão ninguém pegava nela. E, portanto, sendo lucrativa, o Sr. Ministro deve-nos explicar o que é que nós perdemos, todos, contribuintes, porque estamos a pagar sobre isso porque não há impostos nesse processo e é a primeira operação do banco que não tem impostos. Em segundo lugar, como é que estas operações procedem e, em terceiro lugar, qual é a garantia para os patrimónios das pessoas e para a proteção das suas poupanças.